Bom dia a todos vocês. Também bem-vindo para essa palestra de hoje. Vamos começar hoje com uma nova temática do Daniel 11. Tem ainda umas coisas, algumas perguntas também acerca do nosso estudo dos 7 tempos. Mas como vamos voltar no fim da semana, se Deus quiser, a essa temática, eu vou falar disso novamente mais tarde, ok? Então, hoje começamos um novo tema, o tema do Daniel 11, especificamente os últimos versículos. Mas, como sempre, para começar, vamos fazer uma oração. Nosso querido Deus no céu, muito obrigado por esse novo dia. Muito obrigado que temos muitos temas que são interessantes demais, mas tem coisas que nós não compreendemos ainda. Com a tua vontade, podemos compreender e receber uma luz para poder abrir aquele livrinho que já foi aberto para nossos pioneiros. Nós temos que voltar às sendas antigas. Estamos nesse processo. Por favor, abençoe-nos nisso, esse intento. Guia-nos, esteja conosco nessa hora. No nome de Jesus, amém. Ok, temos aqui um e-book, Os Fundamentos, Daniel 11 e o número 4. Aquele e-book, não sei se vocês têm, vamos usar, não muito, mas algumas coisas desse e-book. Se alguém tem impresso, aqui vamos usar os textos. O que vou procurar fazer nessa hora é dar um resumo bem rápido do capítulo 11 do Daniel, ok? A ideia não é tanto de falar do livro do capítulo 11 de Daniel, mas falar dos últimos versículos. Vamos ter uns 4 horas, eu acho, falando dos últimos versículos. Vou procurar resumir em 1 hora os primeiros 39 versículos do Daniel 11, ok? Então, por isso, podemos abrir nossas Bíblias no livro de Daniel 11. Daniel 11 começa dizendo assim. Gabriel, pode, por favor, ler os primeiros três versículos de Daniel 11. Daniel 11, 1 a 3. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. E, tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, e reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. De que está falando isso aqui? Isso, na verdade, é algo que nós já conhecemos bastante bem. Porque Daniel... Vou usar isso aqui. O livro de Daniel, no capítulo 2, fala desses poderes: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã. E o capítulo 7 repite a mesma história do Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal. E no capítulo 8 faz quase a mesma coisa. Ou repete e também dá mais informações. Ok?
Somente que aqui no capítulo 8 já não fala do Babilônia, mas começa com Medo-Pérsia. E a mesma coisa aqui nós achamos em Daniel 11, quando diz, eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo, e agora te declarei a verdade, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. Tem uma profecia falando desse poder. Okay? Daniel 11 não é outra coisa que outra paralela aqui a essa história. Uma paralela a Daniel 8, Daniel 7 e Daniel 11. Somente que Daniel 11 vai falar muito mais detalhado dessa última parte. Daniel 8 vai enfocar o estudo na história da Grécia, na história de Roma pagã, na história do Roma papal. Isso é um enfoque, isso é a temática do Daniel 11. Porque todos aqueles livros falam de uma parte. E o que Daniel 7 fala, não tinha falado em Daniel 2. Tem mais informações, repetição e, wie sagt man, engrandecimento da informação. Okay? O mesmo acontece com Daniel 11. Daniel 11, por enquanto, não é uma coisa estranha, não é uma coisa muito nova, somente que vai finalizando informações que nós precisamos quando a história aqui chega mais ao fim. E é fácil de entender, porque aqui fala dos últimos reis da Medo-Pérsia, fala que o último deles... Não, antes de dizer isso, quando começa o versículo 1, diz, eu, pois, quem é eu que fala aqui? Daniel. Não é Daniel, é Gabriel. Não? É uma continuação do versículo do capítulo anterior. Não? Daniel 10 faz parte de Daniel 11 e Daniel 12 também. Na verdade, é um capítulo grande. E o Gabriel vem para Daniel para explicar as coisas. E agora ele vai e fala que eu vou para animá-lo, ajudá-lo a Dario, porque Dario teve que cumprir uma profecia, tinha que fazer alguma coisa importante para o povo de Deus, vocês sabem. E agora, versículo 2, te declarei a verdade. E isso é muito importante aqui, porque nós vamos estudar aqui história. História. Mas aquela história aqui que contém a Bíblia é a verdadeira história. O que um historiador brasileiro vai escrever da história do Brasil vai ser um pouco diferente do que vai escrever um historiador argentino, não é assim? Se ele fala do Brasil, diferente? Não. Assim é, a história sempre é difícil ter uma história objetiva. Sempre tem o ponto de vista daquele que escreve. Mas o Gabriel fala, eu te darei a verdade. Ou seja, isso aqui é a verdadeira história. Se ele fala que ainda vai ter 4 reis, na história teve mais que 4 reis na Pérsia. Mas eles não têm a função ou o significado que Deus deu para eles aqui nessa história. Eles estão fora dessa história, ok? Por enquanto, às vezes os historiadores têm problemas de ver e aceitar algumas coisas aqui desse livro, mas é outra história. É a história sagrada. Assim, então, começa o anjo de declarar que vai ainda ter 4 reis, 3 reis, e o quarto diz, tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino de Grécia. Agora, a interpretação desse capítulo, o que eu estou aqui dando, não é uma coisa nova, é nada novo, é muito antigo. E vocês têm que ler tudo isso no livro de Urias Smith. Como se fala em português? Urias ou Uriah Smith. Basicamente o livro que
já mencionou Jeff hoje, chama-se Daniel e Apocalipse. Apocalipsis? Como alemão. Apocalipse. Vocês têm esse livro no Centro White, na página web, mas Aurélio, você tem esse livro também na sua página? Então, se alguém quer ler aquele livro, vai para essa página, livrinho.org. Na seção dos documentos, vocês vão achar o livro do Daniel e Apocalipse de Urias Smith. Lá podem baixar o texto de graça e ler. Esse livro fala do primeiro capítulo, primeiro versículo de Daniel até o último. Do primeiro capítulo, versículo de Apocalipse até o último. E explica versículo por versículo. Tem alguns erros. Vamos falar de uns grandes erros agora, não dentro de nosso estudo. Mas basicamente esse livro é muito bom. Muito bom. O que Urias Smith fala aqui dentro desse livro, tampouco ele descobriu tudo. Basicamente, a interpretação de Daniel 11 até o versículo 39, uma coisa muito antiga dentro das cristãos protestantes. Os protestantes antigos já aceitaram essas ideias aqui. Vamos, por enquanto, somente resumir. Eu vou procurar fazer rápido aquele capítulo que vocês podem encontrar naqueles livros. Então, aquele rei forte, aquele rei que foi contra a Grécia, um rei bem conhecido. Vocês têm um ator brasileiro com uma película muito famosa chamado 300. Não? Ele fez o papel desse rei. Como foi o nome desse rei? Xerxes, ok? Ele foi o rei muito rico, que ele foi em contra da Grécia e ele não consegue vencer a Grécia, ok? Não consegue. Ele entra, mas lá vai ser vencido. Essa é a história aqui do Daniel 11, os primeiros versículos. 3. A história continua. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Quem é esse rei? Vai falar no versículo 4, vai dar certo de saber de quem a Bíblia fala, mas estando ele em pé, Gabriel, por favor. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. E quem foi aquele rei que foi quebrantado em 4? Alexandre. Não? Como eu falei aqui, aquela história é uma repetição dos outros capítulos. O grande rei que ficou lá há pouco tempo e foi quebrantado em 4, ele é Alexandre Magno. Ok? Nós reconhecemos a história. É Daniel 8, Daniel 7, Daniel 2. A mesma coisa aqui. A Bíblia somente faz a conexão aqui, esses versículos. Mas, a partir desse momento, a Bíblia vai entrar mais profundo na história, o que aconteceu, o que vai acontecer, porque isso é profecia. Não existia nesses tempos ainda o Império de Grécia. E por isso, os historiadores eles acham que Daniel foi escrito muito mais depois, porque não pode ser que ele já sabia a história da Grécia, não. Não, eles não aceitam na teologia histórica crítica a possibilidade de ele falar uma profecia tão detalhada de um reino que ainda não existia. E fala assim no versículo 5, e será forte o rei do sul. Agora, quem é o rei do sul? A lógica aqui, isso é o Império Persa, aqui o Império de Alexandre, muito grande também,
até Índia, aqui nesse lado, saindo aqui de Macedônia, conquistando todo isso aqui. Em pouco tempo, vocês conhecem a história, mas depois dele foi quebrantado o seu reino, finalmente a 4 dos seus generais. Generais? Ok. Seleuco, ele ficou com a parte mais grande, o Império Persa. Tinha aqui o outro grande no sul, Egito, que foi Ptolomeu. Tem o Cassandro, que ficou com Grécia, Macedônia. E Lisímaco, que ficou com Trácia, uma parte mais pequenina. Okay? Aqueles 4 reis. E quando a Bíblia fala o rei do sul, temos que compreender que o centro da perspectiva bíblica sempre é quê? É aqui o povo de Deus, é a cidade santa, é Jerusalém. E o sul é isso aqui. Ainda não tinha nesses tempos o Império Árabe, surge 600 depois de Cristo ainda. Não existia. O sul somente significava Egito. O que é o norte? Bom, o norte é isso aqui, tudo isso, porque na experiência do povo de Israel, as tropas aqui de Babilônia, eles não entraram dessa maneira ao país de Judeia, mas eles tinham que fazer uma ruta aqui pelo norte, entrando por em cima, entrando aqui. Porque aqui tem deserto, tem montes. Então, o povo de norte é esse aqui. E basicamente, a partir desse momento, a Bíblia somente vai falar desses 2 impérios. Vai falar do reino do norte, que é os Seleucidas, e vai falar do reino do sul, que é os Ptolomeus, ou Ptolemaios. Ok? Esses são os 2. Os outros quase não têm significância. Bom, vamos continuar um pouco. E será forte o rei do sul, como vocês têm visto, bastante grande. Reino do sul conquistou muitas ilhas, conquistou muitas áreas. O rei do sul, como tem aqui nessas cores também, os Chipre, as ilhas, todo ele conquistou. Ficou grande, muito mais grande que Grécia e Trácia. Mas o outro, como diz aqui, mas dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Quando a Bíblia fala dos seus filhos, não se refere ao rei do sul, se refere a Alexandre, um dos seus filhos, ou seja, Seleuco, não filho de sangue, mas sucessores, ele ficou como a parte mais grande do império. Isso é importante de compreender aqui nesse momento, para compreender a história que continua. Versículo 6. Mas, ao fim de alguns anos, eles se aliarão e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e o seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Ok. Depois de alguns anos, eles têm muita... O problema foi com esses impérios, que cada um deles procurava de reestabelecer novamente o império de Alexandre. Okay. Quando Alexandre morreu, a história diz que eles perguntaram para ele quem vai ser o seu sucessor. E Alexandre, o que falou? Ele tinha filho? Ele tinha um filho, mas o filho ainda não estava nascido. Estava dentro da sua mãe ainda. Okay.
Então ele falou o quê? O mais forte. Então, entre os 10 gerais, que primeiramente dividem o reino, finalmente ficam somente 4, e os 4 começam a se atacar, lutar pelo poder, porque cada um deles queria o império inteiro, todo o império original reestabelecido de Alexandre, o sono deles. Não somente dos generais, mas dos seus filhos, etc. Então, aqui nessa luta, eles têm uma ideia. E a filha do rei do sul, dos Egitos, o nome dela foi Berenice, acho que assim fala, Berenice. Eles fizeram um compromisso, uma aliança. A filha do rei do sul, Berenice, virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas tinha um pequeno problema. O rei do norte já tinha mulher. Tinha filhos. Mas eles não acharam isso um grande problema. Então, Berenice, vai para lá e fica como a nova reina do império. Mas o que acontece com a mulher, a ex-reina do império, rainha? Ela tem que se mudar para outro lugar, ok? Mas como vocês sabem, ninguém gosta disso. Ela não gostava nada disso. Então ela voltou e o que ela fez, ela matou a seu esposo, ela matou a Berenice, ela matou aos filhos de Berenice, aos escravos de Berenice, matou a todo mundo. A Laodice, o nome dela, Laodice, a vingança de Laodice, isso que fala a Bíblia. Mas ela não reterá a força do seu braço, o Berenice, nem ele persistirá, nem ele quem? O rei do norte, assassinado pela sua própria mulher, nem o seu braço, porque ele será entregue, e os que tiverem trazido o seu pai, e o que fortalecido naqueles tempos, ela mata todos que estavam envolvidos nessa ideia. Ok? Versículo 7. Mas de um renovo das raízes dela, se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e o operará contra eles, e prevalecerá. Agora, como a Berenice foi assassinada, agora tem novamente uma vingança aqui de parte dos egípcios, os Ptolomeus, ok? E um renovo das raízes dela, ou seja, seu irmão, que foi chamado Ptolomeu Eurgetes, em grego significa volteta. Benfeitor, Ptolomeu Benfeitor. Ele foi novamente para lá para vingar a sua irmã. Ele conquistou, ele trazou o tesouro de lá para Egito. Assim a Bíblia fala, seguinte versículo 8. Novamente? Hast du nicht gelesen? Nochmal. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Eu só estou dizendo essas coisas aqui para você ter uma ideia que a Bíblia é muito, muito precisa aqui nessa história. Tem detalhes. Ele mandou a sua filha para lá, a filha foi assassinada, o irmão dela volta para vingar a filha. E o que ele faz quando ele vai para lá, ele traz o tesouro de volta. E o tesouro tinha, entre muitas outras coisas, os deuses antigos dos egípcios, que foram levados para lá noutra época por o rei Cambises,
que tinha conquistado os egípcios e levou o tesouro. E porque ele voltou todos os antigos tesouros do país do Egito de volta de novo para o Egito, eles chamaram ele o benfeitor. Por isso ele tem esse sobrenome, Ptolomeu Benfeitor. Ok? A história é muito precisa, muito exata, tem aqui muitos detalhes e cada coisa a Bíblia já sabia que iria acontecer. Profecia. Isso somente para dar uma ideia do que fala a Bíblia aqui no capítulo 11. Vocês deveriam pegar o livro de Urias Smith e continuar a ler aquela história. Uma história que vocês também podem ler em outros livros históricos. Mas vocês não vão achar outra história que encaixa aqui. Não tem outra história que encaixa nessa história. Só tem isso. Vamos fazer um salto para o versículo 13 e versículo 14. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Naquele tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. A história avançou. E agora muitos, ou seja, novamente o rei do norte, mas também o rei de aqui, eles se tornam em contra os Ptolomeus. Especificamente, tinha um menino aqui no trono, com o nome de Ptolomeu Epifanes, que tinha uns 5, 4 anos. Desculpe interromper, mas por que você pulou 10 e 11? Porque é muita história. Eu sei que você gostaria, é interessante isso, mas dentro de tudo temos pouco tempo. E eu somente queria fazer um resumo para chegar ao versículo 40. Ok? Mas é difícil estudar o versículo 40 sem ter uma ideia do que acontece nos versículos anteriores. A lógica de tudo. Por isso saltei. Irmã, você deveria ler Urias Smith, por exemplo. Mas tem compreendido mais ou menos, não? A história até esse momento. Tem isso. Vocês estudam isso na escola aqui no Brasil? Tem história de Grécia? Não? Tem, não? Alguns colégios têm, outros não têm. Ok, muito bom. Você lembram coisas aqui. Yeah, ok, tudo bem. Helena White fala que tem um estudo da história que é importante de compreender. Yeah? História tem que fazer parte das coisas que nós temos que estudar. História das nações, história dos povos, especificamente a história relacionada exatamente aos textos bíblicos aqui. Aqui tem toda essa história dos impérios diádocos. E por isso saltamos ao versículo 13, versículo 14. Nesse momento, no trono de Egito, tinha um menino, 4 anos. E como o reino estava fraco, porque não tinha um rei realmente, só tem os governadores, o vice-presidente, não sei. Vocês sabem, não? Que mesmo que os gregos foram aqui para Egito, eles adotaram ideias dos gregos. Okay? Os gregos tinham um faraó. E eles também jogaram o rol do faraó. E o faraó não foi somente um rei, mas foi visto como um deus. Então, se tem um rei, e o rei 4 anos é um deus pequenininho, é um deus para eles. E tem um rol muito importante e especial. Não qualquer pode
reemplaçar ao rei. Por isso, nesse momento, o reino estava fraco e os outros queriam aproveitar o momento e invadir e conquistar aquela parte. Mas acontece uma coisa interessante aqui, e fala assim: e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Até este momento, a Bíblia somente falou de Grécia, Medo-Pérsia, falou dos diádocos, do rei do norte, do rei do sul, mas quem é aquele povo que se levantarão agora? É outro povo. A característica diz, e eu não gosto muito aqui das palavras que usa aquela tradução. Em inglês é assim: os quebrantadores do teu povo. Os quebrantadores do teu povo se levantarão. Quem são aqueles que quebram o povo? É um título. Nesse momento da história tem um povo que se levanta e que vai fazer uma coisa aqui nessa história. Vai se intrometer aqui para não permitir eles de conquistar o Egito. Se nós vamos a Daniel 2, versículo 40, aqui a Bíblia nos fala daquele reino que quebra tudo. Gabriel. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Aqui dentro dessa história do mundo, esse é um foco da história desse mundo. É Reino do Norte e Reino do Sul. Esses são os poderes máximos da história. Mas agora tem outro povo. E quem é aquele povo aqui do Daniel 2:40 que quebra tudo? Roma. Nesse momento da história, se levanta outro povo. Já tem se levantado antes, mas no enfoque bíblico ainda não estava participando daquela história. Vocês lembram, os Estados Unidos, somente na Primeira Guerra Mundial, depois mais ainda na Segunda Guerra Mundial, eles entram no plano das nações fortes e eles fazem uma coisa até hoje em dia ficar como a primeira nação dessa terra. Okay? Antes disso, eles não tinham muita importância. E aqui a mesma coisa. Roma, lá quase fora do mundo antigo, no limite do mundo antigo, quase aí onde começam os povos bárbaros, nesse momento ela se levanta, já estava muito forte. A República Romana. Aqui a extensão maior daquele Império Romano. Vocês veem, ficou bem mais grande que aqueles. Não maior, não tinha aqui Pérsia, mas tinha toda a Europa. Tinha o norte de África, tudo que foi antes do Império de Grécia, o centro, a Grécia Antiga, Egito e tudo isso. Dentro do povo de Deus, Sim. existe esse problema, que na verdade os violentos são de fora. Sim, verdade. Eu não posso explicar muito da temática complicada da tradução, mas basicamente eu estou usando a King James. Mas está de acordo com o Não? pensamento? Eu entendi, não? Na verdade, os violentos vieram do lado do norte. Claro. Do norte, né? É difícil às vezes traduzir se você não fala do que habla a Bíblia. Você precisa compreender do que está falando. E de acordo com o que você acha do que fala, você vai traduzir o texto. Não? E as versões mais antigas estão mais de acordo com essa ideia, porque essa é uma interpretação antiga, que hoje muitos não acreditam. Fica como a ideia, a perspectiva histórica, mas hoje muitos não têm aquela perspectiva histórica. Mas muito obrigado. Tem vários desses problemas aqui nesse capítulo. O que eu quero dizer então, resumindo, aqui no versículo 14,
levanta-se um novo poder. É Roma. Roma, aqui nesse lado, de repente, ele entra aqui para proteger ao menino. Acho que eles levam o menino para a Itália, não lembro muito bem, mas ele fica ser observado, educado pelos romanos. Eles têm um pacto feito com o seu pai antes disso. Então, eles vão lá porque eles não querem permitir que aquele rei, os seleucidas, eles podem mais aumentar o seu poder nessa região. Roma já tem interesses aqui nessas áreas. Eles vão aqui se intrometer para manter a estabilidade da área mediterrânea. Okay? O equilíbrio dessa área. 15. E o rei do norte virá e levantará baluartes, e tomará a cidade forte. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Ok. Eles mandam logo, eles vão mandar um exército, não um romano, mas um exército contratado, o general Scofa. Acho que ele é de aqui, dessas áreas, Scofa. Um exército que você podia contratar. Ele vai lá para ajudar, porque eles querem vir para aqui. O rei do norte quer ir para aqui, para entrar no Egito, para conquistar. E o Scofa, ele vai para frenar ao exército. Mas ele é conquistado. Ele tem que se esconder em uma cidade. Acho que ficou mais ou menos aqui a cidade com o nome de Sidon. E nessa cidade ele fica lá e os exércitos do rei do norte procuram sitiar. Assim, isso fala a Bíblia aqui. Mas ele tomará a cidade forte. E Scofa, ele tem que fugir. Sem roupa, eles deixam fugir todo o exército sem roupa, mas podem sobreviver. E os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido. Para defender a Scofa, os egípcios mandam 3 generais, mas eles não conseguem liberar o Scofa. É aquela história muito detalhada. A Bíblia aqui fala muito detalhe dos eventos do futuro. Versículo 16. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Aqui agora acontecem 2 coisas. Nós sabemos que Roma pronto vai ser aquele poder que continua aquela história do diagrama. Logo. Logo, estamos quase aqui no fim dessa parte desse metal, do bronze. Estamos quase aqui nesse momento, nesses versículos. Quase agora falta pouco para começar a história de Roma. Falta pouco. Está ao bode de começar. Yeah? Ok. Estamos aqui nesses versículos e agora aparece no versículo 14 Roma e está pronto para cumprir o seu rol dessa penúltima parte da estátua. Mas ainda não, ainda falta. Porque Deus tem uma profecia para Roma. Roma também não pode assim entrar assim no mais. Ele tem que cumprir algumas coisas, um requisito. E fala assim em Daniel 8, versículo 9. Vocês sabem quando fala do corno pequeno, que cresce. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente, e para a terra formosa. Para onde cresceu o corno? Saiu de onde? Primeiro fala de
de um deles, não? E não é muito fácil de compreender deles a que se refere, mas Roma não sai de Grécia, não sai dos outros 4 cornos, mas sai de um lado de Grécia. Roma não sai de aqui, não sai de aqui, não sai de aqui, mas sai de aqui. De uma das 4 direções dos 4 ventos. De aqui sai o corno. E vai para onde? Para o sul. O que significa vai para o sul? Tem que conquistar o sul. Para onde mais? Oriente. Vai conquistar isso. E para onde mais? A terra formosa. Não? A terra gloriosa. Isso é a maneira como cresce o corno assim, para essa área. Mas historicamente não foi primeiro o sul, depois Síria ou Pérsia e depois a Terra Gloriosa. Foi primeiro que conquistou essa área, 65 a.C., Pompeu logrou conquistar o Antíoco Asiático. Logo, 63 a.C., o mesmo Pompeu conquista a Jerusalém. Jerusalém não foi somente conquistado 70 depois de Cristo. Já antes, eles caíram. Caíram antes. E quando caiu aqui, porque eles se rebelaram contra os romanos, então é conquistado por eles. Estamos nessa história, no versículo 16. Depois há de vir contra ele, contra quem? Contra o rei do norte, 65, fará segundo a sua vontade. Ou seja, o império seleucida, nesse momento, já não foi o que ele achava que era. Entra no versículo 14 outro poder que é muito mais forte. Ele conquista fácil aquela área. E acaba a história da Grécia. Somente agora fica aquela parte pequena, o resto do Império Grego, os Ptolomeus. Depois ele conquista a Terra Formosa, ok? Versículo 17. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos, assim ele fará. Lhe dará uma filha das mulheres para corrompê-la, e ela, porém, não subsistirá e nem será para ele. Diz aqui, dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino. É outro problema de tradução. A King James fala com a potência a todo o seu reino. Ele não vai com a potência de Jesus, mas vai contra o seu reino. O César, agora, Júlio César, ele agora vai, a história de César, ele vai para... Tem alguns negócios que resolver aqui em Egito. E quando a Bíblia fala que ele faz, que ele dará uma filha de mulheres, o problema que tinha César que resolver, que tinha aqui um problema porque o seguinte rei não tinha um rei, tinha 2 reis. Tinha o jovem Ptolomeu. Todos têm quase sempre o mesmo nome do pai e do avô. Não? Ptolomeu, eu não lembro Ptolomeu quanto. E tem Cleopatra. Também tem muitas Cleopatras, mas aquela Cleopatra é a famosa Cleopatra, que aparece nas películas, que vocês conhecem, que todo mundo fala que foi muito bonita, mais ainda inteligente. Mas a fantasia das películas é essa cá, a Cleopatra, mas mais provável que assim foi ela, não?
ela foi grega, não foi egita. A reina do Egito, faraó do Egito, mas ela é de origem grega, ok? Cleopatra. E ela tinha mais idade que o seu irmão, mas eles deveriam se casar, porque dois deuses têm que se casar e reinar os dois juntos. Mas não foi uma coisa assim possível para eles. Eles brigaram entre eles, tinham briga, e Cleopatra era maior de idade, e ela ficou ser expulsada por seu irmão, não sei que idade, 18 anos, ele tem 20 anos, uma coisa assim. Mas o César gostou um pouco mais dela que de seu irmão, ficou ao lado dela e entrou uma pequena guerra aqui no Egito. Parece que neste momento ficou queimado a famosa biblioteca de Alexandria. Conhece, não? Queimou por aquela luta, César estava envolvido, etc. Uma história longa, mas isso fala a Bíblia aqui. Versículo 18. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o próprio contra ele e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. 19, não. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. A história do César, ele volta para casa, ele conquista no caminho ilhas e virará então o seu rosto para, e King James fala, a fortaleza da sua própria terra, singular. A fortaleza que foi a fortaleza do seu reino. Isso é importante aqui em Daniel 11. A fortaleza do Império de Roma é Roma. A capital é a fortaleza. Se Roma cair, todo o império cai. Mas se Roma não cai, o império não cai. Assim foi muitas vezes na história do Império Romano. Os inimigos estavam aqui. Aníbal, o nome dele? Aníbal com seus elefantes estava aqui, ao redor, há muitos anos em Itália, mas ele nunca logrou conquistar Roma. Roma ficou intacto, funcionava o império, porque Roma não foi possível de conquistar. Se Roma não cair, o império não cai. E assim, César, ele volta para casa no ano 44 a.C., ele é assassinado também, você conhece a história. Versículo 20. Em seu lugar levantará quem fará passar arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, visto sem ira e sem batalha. O que significa arrecadador? O que quer dizer isso? Isso, cobrador de imposto. Não? E aquele famoso cobrador de imposto foi justamente o sucessor de César, o Augusto Octaviano. O César Augusto ou Octaviano tem esses nomes. Okay? Naquele momento, o império chega aqui a essa extinção maior, extinção. E temos tem os anos muito tranquilos. Esses são os anos perfeitos do Império Romano. Tem muita paz, tem dinheiro, tem prosperidade. Os momentos mais lindos, para dizer assim, do reino, do Império Romano. Tudo o que nós conhecemos do Império Romano, basicamente desde essa época do Augusto César, o primeiro César. O primeiro, aunque seu pai, que não foi pai de sangue, foi chamado Júlio César, o verdadeiro primeiro César foi Augusto Octaviano. A Bíblia aqui vai se apurar, wie sagt man das, beeilt sich?
apressa a história um pouco, porque quer chegar a um certo ponto. Versículo 20. E em Não, seu- 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Esse foi o filho, que não foi tampouco o filho de sangue do Octaviano, seu nome foi Tibério. E ele, a esposa do Octaviano, do Augusto, já tinha um filho. E ele fala para seu esposo que ele tem que colocar ele como sucessor do seu reino. E como não tinha outra possibilidade, não tinha outros filhos, ele coloca ele. Ele não gostaria, ele não queria colocar ele como seu sucessor, porque foi um homem vil. Foi muito mau, ok? Ninguém gostava dele. Os romanos não gostaram dele tampouco. Mas ele fica como imperador seguinte, o Tibério. 22. E com os braços de uma inundação serão varridos diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Esse ponto, basicamente, a Bíblia aqui Daniel nos queria levar. E quem é o príncipe da aliança? Cristo. Nesse mesmo tempo do império do Tibério, Cristo foi crucificado. Cristo foi crucificado dentro do império do Tibério. Okay? A história aqui é muito perfeita, coincide perfeitamente. O príncipe da aliança é Cristo, 31 depois de Cristo, ele morre, e essa é a história aqui. O que Daniel agora faz aqui nesse momento, ele faz a conexão com Daniel 9, na metade da semana. Ele faz a conexão, Daniel 11 e Daniel 9. O Gabriel está fazendo essa coisa. Tem um pouco tempo, vamos saltar um versículo 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais dos seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Basicamente, a Bíblia agora faz como um resumo. Faltam algumas coisas de explicar daquela história, mas depois de ter chegado acima do relato histórico com a morte de Cristo, vai resumindo um pouco, fala da técnica dos romanos de se expandir, e ao final diz que somente vai fazer tudo isto por quanto tempo? Em inglês fala tempo. E acho que hebreu não fala não fala certo, somente fala tempo. O que é tempo? Um ano. Um ano isso é profético, mas literal. Isso, um ano tem 360 dias e literalmente a Bíblia fala aqui de 360 anos. O Império Romano somente vai governar a Terra por 360 anos. Será assim? Vamos ver mais um pouco, versículo 25. Rapidinho. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Ok, tem uma batalha muito famosa, o nome é a Batalha do Axio. Axio foi uma área aqui, uma cidade. Nessa cidade, as tropas... Não, tem que começar um pouco antes. Depois da morte do César, Júlio César, tem 3 homens que eles fazem um triunvirato, uma aliança de 3. Esse é Octaviano, Augusto, Marco Antônio
E o terceiro, Lépidos, não? Lépido. Mas ele vai morrer muito pronto, ou vai ser eliminado, e somente ficam os dois. E aqueles dois deveriam fazer aliança para reinar o reino. Mas Marco Antônio, por exemplo, ele achava que ele foi um deus. Ele queria ser aceitado como um deus, especificamente como deus Bacchus, o deus que gosta de beber e fazer festas. Aqui uma imagem dele. Aqui outra, Marco Antônio. Aqui outra. Suas ideias foram um pouco loucas e ele ficou com uma parte oriental do império. Basicamente, ele ficou lá e Augusto Octaviano ficou aqui. Ele foi mais querido, o Augusto Octaviano. Outro foi um pouco com as suas ideias, que ele é um deus. E também ele, o Marco Antônio, fez aliança com a mesma Cleopatra. E não, uma aliança muito íntima com ela. Se casou com ela também. E o que acontece é que Marco Antônio com Cleopatra, eles fazem uma guerra contra Octaviano, Augusto. E aqui nessa cidade é o encontro, a Batalha do Áxio. Não tem tempo para explicar os detalhes, muito interessante, mas eles perdem. Cleopatra vai de volta para casa, ele faz o suicídio. Marco Antônio também faz suicídio. E fica Marco Augusto Octaviano como único imperador no reino. E a história reconhece que nesse momento, estamos falando do ano 31 antes de Cristo, 31 antes de Cristo, o Império Romano faz a transição de uma República Romana ao Império Romano. Agora temos só um governador que governa o Império como um deus. Octaviano, Augusto Octaviano. Okay? E nesse momento, 65, Síria é conquistada. 63, Egito conquistado. 31, não Egito, Israel. 31, Egito. Nesse momento se cumpriu a profecia de Daniel 8, 9. O corno foi para todos os lares e agora sim a Bíblia coloca Roma nesse lugar. Começa a história da perspectiva bíblica, tudo antes de Cristo. E se agora, para fechar, se agora você toma essa data, 31 antes de Cristo, e coloca 360 anos, vai chegar até que ano? Antes de Cristo tem que añadir um ano. Não, você tem que adicionar, ok? 330 depois de Cristo. O que aconteceu de 330 depois de Cristo? A mudança da capital de Roma para Constantinopla. Segundo a Bíblia, temos aqui aquela profecia, e isso é o fim do Império Romano. Eu sei que o Império Romano não existia mais um tempo, mas aqui é o fim dessa história, desse império. Acho que... aqui, não precisa. Ok. Bom, isso eu queria falar um pouco mais, mas isso já está bastante bem. A história de Pérsia, de Grécia e a história de Roma. E agora a história vai continuar, mas a Bíblia agora vai falar do fim de Roma e tem outra potência que vai entrar,
nesse momento aqui na história do mundo. Muito obrigado. Oração? Querido Pai, muito obrigado também por esse estudo. Aunque muito rápido, nós temos uma ideia do que estão falando esses versículos aqui, Daniel 11. Uma história muito precisa, muito detalhada. É maravilhoso ver como tu sabias e diriges a história desse mundo, dos poderes. Que o Senhor, isso nos pode dar muita confiança também do resto desse capítulo, das profecias que ainda têm que acontecer. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.